fato acontece, a Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Agora são 7h mais 4 minutos. Muito bom dia. Está no ar o Jornal da Manhã para toda a região sul do Paraná e também Planalto Norte Catarinense. Hoje temos entrevista especial com o deputado estadual pelo estado de Santa Catarina, deputado Marcos Vieira, que vai nos trazer aqui todos os detalhes que acontecem na Assembleia Legislativa, inclusive sobre a comissão que vai julgar o possível impeachment do governador e da sua vice no estado catarinense. É já essa importante entrevista aqui no Jornal da Manhã, que está apenas começando. Seja muito bem-vindo, um bom dia. Claro que eu inicio falando sobre a previsão do tempo. A semana, segundo as informações aqui do CIMEPAR e também PAGRE-CIRAM, para todo o Planalto Norte Catarinense e sul do Paraná, deve ser uma semana sem chuva. Por enquanto, a semana ela inicia com temperaturas altas. Hoje a máxima poderá chegar a 26 graus. Esta máxima ela persiste até em volta de quarta-feira. Na quinta e na sexta a máxima deve subir um pouco mais, acima dos 30 graus. E aí, mais para o final de semana, entre sábado e domingo, uma nova frente fria deve trazer pancadas de chuva aqui para a nossa região. Quanto à temperatura mínima, é a mesma que temos agora, 15 graus aqui na área central do município. O nível do Rio Iguaçu nesta manhã amanhece com 3 metros e 8 centímetros. 7h mais 5 minutos. De imediato, já ao vivo, na ponta da linha, está o deputado Marcos Vieira, deputado estadual pelo estado de Santa Catarina. Ele que está já no seu 4º mandato exercendo aqui, presidente de honra do PSDB catarinense. Deputado Marcos Vieira, primeiramente, seja muito bem-vindo à Rádio Jovem Pan, falando amplamente para todo o Planalto Norte Catarinense. Deputado Marcos Vieira, está ouvindo? Muito bom dia. Bom dia, Tiago. Eu quero aproveitar a oportunidade para também cumprimentar a todas as senhoras e todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, da nossa querida cidade de Porto União. Vou estar à sua disposição, por gentileza. Deputado, claro que esse ano está sendo bastante atípico, né? Ninguém aqui aguardava que no ano de 2020 teríamos uma pandemia, algo que estaria mexendo com, então, o dia a dia, com o cotidiano de todo mundo. E, claro, na questão política também, né? Querendo ou não, a gente teve aí várias questões ao longo desta pandemia, inclusive a gente vai falar já mais de forma amplamente aí sobre até a questão do impeachment. Mas antes, para a gente dar a nossa abertura, a nossa entrevista, como vem sendo o trabalho na Assembleia desde o momento em que essa pandemia chegou aqui no estado? Teve, claro, que muito trabalho para a questão aí de estar verificando, fiscalizando os recursos para a saúde, momento que o estado, os hospitais em todo o estado estavam precisando desses recursos. Como foi o seu trabalho de fiscalizar a questão da saúde mediante a pandemia, deputado? Tiago, vamos lá. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, no dia 20 de março, apresentou para o plenário, ou seja, para todos os 40 deputados, a minuta de um decreto legislativo com o intuito de efetuar a decretação do estado de calamidade sanitária em Santa Catarina. O que foi feito? Foi aprovado por unanimidade. A partir de então, Santa Catarina vive nesse estado de calamidade pública. Mas, obrigatoriamente, teve que ser criada também a comissão especial que avalia, verifica e fiscaliza a aplicação dos recursos que são destinados ao combate do Covid-19. E me elegi presidente. Os deputados me escolheram para ser o presidente desta comissão especial. E de lá para cá, nós estamos trabalhando todos os dias no sentido de verificar sobre a aplicação dos recursos. Pois bem, o site Intercept Brasil descobriu aquela desastrosa compra dos 200 respiradores de uma empresa de fundo do quintal do interior do Rio de Janeiro. E nós, deputados membros dessa comissão especial, descobrimos que foram pagos os 33 milhões de reais à vista, ou seja, antecipados, contrário ao que determina a Lei Federal 4320 de 1964. De lá para cá, o sinal amarelo acendeu para todos nós deputados. E acabamos ainda descobrindo outros pagamentos antecipados, que somam mais 13 milhões de reais. Na verdade,
já somam mais de 46 milhões de reais os pagamentos feitos de forma antecipada, beirando a irresponsabilidade de alguns gestores da Secretaria de Estado da Saúde. Ao mesmo tempo em que também prefeitos, gestores de hospitais e a população de uma forma geral estavam reclamando muito da ausência, do distanciamento do governo do Estado, do governador Carlos Moisés e do seu secretário da Saúde. Num primeiro momento, e autoreferindo, e depois do André Mota. Foi quando nós, membros da Comissão Especial, começamos a realizar audiências públicas com o intuito de provocar a aproximação do governo do Estado para com os prefeitos, para com os secretários municipais de saúde, para com os gestores de hospitais, enfim. E o que vem sendo feito. Mas, recentemente, nós realizamos a grande rodada de 6 audiências públicas em Santa Catarina, atendendo a um pedido dos prefeitos. Então, o Covid passou a ser combatido de forma regionalizada e nós também, deputados, passamos a fazer as nossas audiências públicas de forma regionalizada. E aí, conseguimos sim fazer essa aproximação. Tanto é verdade que o secretário André Mota, naquela reunião ou naquela sessão de regionalizada, apresentou um amplo e substanciado relatório regionalizado, dizendo que foi feito. Nós tivemos a nossa audiência pública, o Norte e Nordeste foi contemplado, o prefeito Eliseu Mibat participou muito ativamente da audiência pública, enfim. E agora, na manhã, dia 2, quarta-feira, nós vamos ter uma audiência pública de forma estadualizada para ver se o secretário André Mota está cumprindo com os compromissos assumidos nessas audiências públicas regionalizadas. Então vai ser muito importante. E, mais uma vez, ele vai demonstrar quanto de dinheiro foi remetido para as prefeituras, se os medicamentos estão sendo distribuídos para os hospitais, se há contratação de mundial especializada, médicos, enfermeiros e outros. E também nós chamamos as universidades para participar desse debate amplo com o governo do Estado e os municípios. Então está sendo muito bom, sabe, Thiago? Nós estamos atingindo o nosso objetivo, que é de fazer essa aproximação com o governo do Estado. Deputada, falando ainda no assunto saúde, nesse mês de agosto, uma grande conquista ela foi fornecida ao catarinense, através, é claro, dos seus consórcios municipais, que hoje são 13 em Santa Catarina, uma verba que há muito tempo estava parada, né? Eu lembro que na época era em torno de 5 milhões e hoje, claro, foi conquistado, principalmente através do seu trabalho à frente, então, presidindo essa importante comissão e permitindo, assim, esse pagamento de cerca de 20 milhões de reais aos consórcios de saúde. Por que demorou-se tanto para conquistar esse dinheiro e qual a importância desse valor e justamente no momento de pandemia? Tiago, é verdade, você toca numa questão extremamente importante. É competência do município realizar e pagar exames de baixa complexidade. É competência do Estado e da União, do governo federal, fazer e pagar os exames de média e alta complexidade. Mas, infelizmente, isso não ocorre. Mas a população precisa, é verdade, precisa. E quando necessita e não encontra a resposta, o primeiro nariz que ele encontra para apontar o dedo de insatisfação é o do prefeito, é o do vice-prefeito, é o do vereador. Né? Então, o prefeito acaba autorizando o cidadão, né, ou a população a fazer o exame de média e alta complexidade. E paga. E fica essa dívida do Estado, da União, para com o município, né, com os consórcios intermunicipais de saúde. E nós fizemos uma emenda, há 5 anos atrás, foi feita uma emenda no valor de 5 milhões de reais, é verdade, você relembrou bem. E no ano passado, nós temos uma emenda coletiva, a de todos os 40 deputados, de 20 milhões de reais. Infelizmente, até então, nós não havíamos logrado êxito no pagamento dessa emenda. Mas no início do mês de agosto, numa audiência pública, com o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, e com os consórcios intermunicipais, nós recebemos o de acordo, recebemos o ok, de que o Estado vai pagar agora, no mês de novembro, dezembro, os 20 milhões de reais para os consórcios intermunicipais de saúde, com o intuito único de resgatar ou de pagar parte da dívida que o Estado tem com esses municípios. Então, não tenho dúvida que é um ganho extraordinário. Os consórcios intermunicipais de saúde, pela primeira vez, vão receber recursos do governo do Estado. Já para o ano que vem, o orçamento do Estado deve chegar na Assembleia agora até o dia 15 de setembro. Então, já para o ano que vem, nós vamos fazer uma outra emenda coletiva de 40 deputados, ampliando o valor, ou 25 ou 30 milhões de reais, conforme o acordo de líderes
não tenho dúvida que é um ganho extraordinário para que os consórcios intermunicipais de saúde possam continuar trabalhando e dando a devida assistência à população de cada um dos nossos 295 municípios. Deputado Marcos Vieira, também outro assunto de extrema importância nesse momento de pandemia é quanto à questão do Estado de Santa Catarina na sua geração de empregos, né? Temos muitos empresários, isso a nível de Estado, que de uma certa forma, né, tiveram aí um certo prejuízo devido à questão pandêmica, né? Alguns nas questões das exportações, outros aqui também tendo que parar as suas produções por um certo período. A partir daí, quais foram as medidas tomadas pela a questão legislativa para contribuir para que o empresariado catarinense não tivesse que literalmente fechar as suas portas? Vamos lá, Tiago. Desde o ano passado, nós estamos cuidando da revisão da concessão dos benefícios fiscais para todos os setores produtivos de Santa Catarina. A Assembleia tomou algumas posições extremamente importantes. Deixou-se de dar benefício fiscal para o amigo do rei e passou-se a conceder o benefício fiscal por setor produtivo, né? Eu vou aqui dar um exemplo. O setor os produtores de erva mate em Santa Catarina. Canoinhas é o maior produtor de erva mate em Santa Catarina. Então, deixou-se de privilegiar empresas, né, de forma isolada e fomos conceder o benefício do setor produtivo. Então, o setor de erva mate tem um benefício fiscal muito vantajoso que dá a condição do produtor trabalhar com certeza absoluta, com mais tranquilidade. Mas nesse período de pandemia, né, foram centenas de empresas que fecharam as suas portas. Foram já centenas de milhares de empregos que nós perdemos no nosso estado. Mas a Assembleia Legislativa criou medidas extremamente importantes, como, por exemplo, obrigar o BADEC, que é o Banco de Fomento de Santa Catarina, a disponibilizar recursos com juros ou zero ou juros subsidiados para que os nossos empreendedores possam lá obter recursos e continuar a funcionar. Da mesma forma, nós também fizemos um projeto de lei proibindo a Celeste, por exemplo, de fazer o corte de energia naquelas empresas, e também aí incluindo pessoas físicas, e que não pode cortar a luz por falta de pagamento, tendo em vista que, se não tiver condição de pagar, não pode cortar a luz. Então, são medidas nesse sentido que nós elaboramos na Assembleia Legislativa e que já são leis e que estão em vigor. Então, portanto, os nossos empreendedores podem usufruir do BADEC na obtenção desses recursos. E falando nessa questão ainda da manutenção do emprego, né, Santa Catarina vinha num ótimo momento, mesmo apesar da pandemia, os números mostram, né, que o Estado, a nível de Brasil, ainda vem mostrando-se com bons números, mas temos o setor do turismo, deputado, que Santa Catarina é um dos favoritos aqui na América do Sul, muitos argentinos, uruguaios, paraguaios que vêm para cá para a questão turística, até mesmo o próprio catarinense, por exemplo, quem mora aqui no município de Porto União, sempre nessa época agora mais quente, a gente notou no final de semana que a temperatura subiu um pouco, o pessoal sempre procura a região litorânea, os parques temáticos que temos em Santa Catarina. De que forma que o senhor trabalha para que o turismo não venha a ser ainda mais prejudicado, visto que, devido a questões, né, já que fala turismo, já vai ter fala também em aglomeração, vai ter muita gente lá. De que forma que o senhor já pensa na questão turística para que não sejam dos últimos setores a voltar? Tiago, Santa Catarina, se não for o principal, é o segundo ou terceiro principal destino turístico do Brasil. Não só em razão das praias, do litoral, né? Mas de uma forma geral, nós somos pioneiros no turismo rural, nós temos as melhores águas termais do Brasil, nós temos, na verdade, Santa Catarina, ela tem as 4 estações bem distintas, né? Nós temos um verão bem quente, um outono onde a gente vê cair as folhas das árvores, um inverno rigoroso, e uma primavera bem florida, né? Então, o Porto União mesmo é uma cidade turística, né, histórica, né? Ela faz parte de todo o Vale do Contestado, né? Nós vivemos nessa região, de Mafra até Porto União, né? Lá em 1916, nós vivemos a Guerra do Contestado. Não fosse os caboclos e os jagunços, do Curitibanos para cima praticamente,
nós estaríamos hoje pertencendo parte ao Paraná e parte à Argentina. Então, foi graças a isso que nós mantivemos o território de Santa Catarina. E Porto União faz parte dessa história. É como Matos Costa, como Calmon, como a Caçador, enfim, Irineópolis, Canoinhas, enfim, são cidades que fazem parte da Guerra do Contestado. Então, são cidades históricas, turísticas, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Santa Catarina tem uma bela cidade, Três Utilities, é a cidade mais austríaca do Brasil. Você vai lá no extremo oeste, na divisa com a Argentina praticamente, você vai encontrar São João do Oeste. Na verdade, a cidade mais alemã do Brasil está lá. Né? Lá, a primeira aprende a falar o alemão e depois o português. E lá nós temos 99,9% da população, toda ela alfabetizada. Então, são cidades assim, extremamente importantes. E, infelizmente, a pandemia afastou o turista. Afastando o turista, é claro que as empresas, elas quebram, elas fecham, né? Vou dar aqui um exemplo. Piratuba, que fica na divisa com o Rio Grande do Sul, que faz parte lá da usina de Machadinho, é uma cidade que tem aí cerca de 5 mil habitantes. Mas, em razão das águas termais, ela tem hoje cerca de mais de 4 mil leitos de hospedagem. Então, quase a população em termos de leitos de hospedagem. Recebe muita gente durante o ano. Então, isso realmente prejudicou muito. E nós estamos lutando junto ao governador Carlos Moisés para que isso seja reaberto esse processo. Águas termais, turismo de negócio, turismo religioso, Santa Catarina também é muito forte, né? Turismo de compras é muito forte. Então, nós estamos pedindo realmente que o governador Carlos Moisés baixe um decreto normalizando essa situação aqui em Santa Catarina. Deputado, também é claro, nesse momento aí de pandemia, o senhor já falou que uma das medidas para auxiliar o cidadão catarinense é evitar o corte de sua energia elétrica, né? Hoje Santa Catarina é atendido em boa parte pela Celesc, digo boa parte porque Porto União também ainda, parte dele é atendido ainda pela Companhia Paranaense de Energia, mas também, nesse momento aí, agora, pós-pandemia, a gente sabe que anualmente acontecem os reajustes necessários, mas na Assembleia está avançando um projeto de lei para vedar esses aumentos, né, que possam vir aí agora ao decorrer dos próximos meses. De que forma vem sendo trabalhado essa questão? Vamos lá, Carlos, é importante, né? Imagina, nós temos milhares de pessoas que perderam emprego, nós temos milhares de pessoas que tiveram seus salários reduzidos, nós temos centenas de milhares de empresas que fecharam as suas portas, né? E vem agora a diretoria da Celesc e autoriza um aumento no fornecimento de energia elétrica na ordem de pouco mais de 8%. Isso é um absurdo, né? Isso realmente beira a irresponsabilidade. E mais, irresponsável foi a medida que os diretores tomaram de se autopagarem dividendos. Então, 6 diretores da Celesc receberam algo em torno de R$1.500.000 de dividendos, né? Atingindo aí cerca de R$250 mil por diretor. Isso é um absurdo. Eu fiz um projeto de lei proibindo o pagamento de dividendos a diretores de empresas públicas, né? E esse projeto de lei, que foi de autoria do deputado Milton Lopes, foi aprovado e o governador vai sancionar, proibindo o reajuste de tarifa de empresas públicas enquanto durar o processo de pandemia. É um projeto de lei justo, é um projeto de lei oportuno, é um projeto de lei que vem realmente proibir, né, essa prática de aumentar tarifas, em especial quando nós estamos vivendo esse período de pandemia. Deputado Marcos Vieira, outro assunto também que vai ganhar as manchetes dos jornais, já está ganhando, né? Mas a partir de agora, com a comissão formada, vai ser a questão do pedido de impeachment do governador, da sua vice e também do secretário Jorge Tasca. De que forma que a Assembleia está trabalhando nesse assunto e, para quem está por fora, por que está sendo solicitado o pedido de impeachment do governador do estado de Santa Catarina e qual o seu posicionamento sobre isso? O pedido de impeachment, ele foi impetrado pelo cidadão Ralph Willer, tendo em vista de que correu o ano passado, de forma sigilosa, no âmbito interno do governo, um processo em que dava aumento aos procuradores do Estado, a chamada equivalência salarial. Os procuradores do Estado queriam ganhar a mesma coisa que os procuradores da Assembleia Legislativa, né?
E alega Ralph Zimmer de que tal aumento só pode ser concedido com autorização da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Da mesma forma, o município, ou seja, aumento a servidor municipal só pode ser concedido por intermédio de projeto de lei a ser encaminhado pelo prefeito para a Câmara Municipal. Como não houve essa autorização legislativa, entendeu, então, o Ralph Zimmer de impetrar um pedido de impeachment ao governador, contra o governador Carlos Moisés, a vice-governadora Daniela Rainer e ao secretário de Estado da Administração, Jorge Sá. O presidente Júlio Garcia remeteu o processo para a Procuradoria, que, ao examinar, verificou que documentos necessários estavam apostados, e ele, então, o presidente Júlio Garcia, deu conhecimento ao plenário e aí abriu o processo de impeachment contra os três. Foram notificados e o dia 2 de setembro, ou seja, na quarta-feira, é a data limite para que cada um deles possam apresentar as suas defesas. E aí, a partir daí, então, nós, membros da Comissão Especial, vamos examinar toda a documentação e, em 5 sessões, nós vamos emitir o nosso relatório. E esse relatório, ele tem duas vertentes. Ou parte para o pedido de arquivamento do processo pela inexistência de crime de responsabilidade, ou então parte para pedir o afastamento dos três por existir o chamado crime de responsabilidade. Mas, de qualquer forma, e qualquer que for a decisão da Comissão Especial, a decisão final cabe ao plenário da Assembleia Legislativa. Mesmo que se peça o arquivamento, a Assembleia pode dizer que há crime, os 40 deputados. Mesmo que se passe para o pedido de afastamento, a Assembleia pode dizer não. Então, mas é o plenário da Assembleia que vai tomar essa decisão. Se não houver crime de responsabilidade, os 40 deputados tomaram essa decisão, ali fica se arquivado o processo e o governador não será afastado da mesma forma que o secretário. Agora, se o plenário tomar a decisão de que é pelo afastamento, ele será afastado, então, por até 180 dias. E aí, forma-se a segunda comissão, que é a comissão processante, a que vai processar o governador, a vice-governador e o secretário. E essa comissão, ela será formada por 5 desembargadores escolhidos pelo Tribunal Pleno e também será formada por 5 deputados que são eleitos pelo plenário. E essa comissão será presidida pelo presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, esse é o risco do processo de impeachment. Então, e o processo de impeachment, Thiago, ele sempre é um risco. Ele começa com questão de verificação de prática de crime de responsabilidade e, ao final, a questão política também é inserida nesse contexto. O senhor tem o seu posicionamento sobre essa questão? Há materialidade suficiente ou ainda é muito cedo para se dizer se o governador pode ser impeachmentado ou não? Vamos lá, Thiago. É uma questão. Eu, por exemplo, né? Eu sou advogado, eu sou da área jurídica. A partir do instante que fui indicado para fazer parte dessa comissão especial, é que eu comecei a examinar toda a documentação. Tem bastante documento para ser examinado. Vou verificar também a questão da defesa dos três, e oportunamente eu vou me manifestar acerca da situação. Mas vou estudar a matéria com muita profundidade. E pedi também, quando da escolha dos deputados, eu pedi que todos examinem a documentação com muita responsabilidade, pois trata-se do afastamento ou não do governador do Estado, da vice-governadora e de um secretário de Estado. Então não tenho dúvida nenhuma de que tudo será feito com muita responsabilidade. Deputado, o senhor também é presidente de honra do PSDB. Esse ano teremos as eleições municipais, 295 municípios em todo o estado de Santa Catarina. Como o PSDB vê essa questão da eleição nos municípios? Tiago, ontem ainda eu participava pela manhã, domingo, de uma reunião, aliás, ainda também no sábado eu fiz várias reuniões, Eu fui a Santo Amaro Imperatriz, Águas Mornas, Ituporanga, Rio do Sul, São Cristóvão do Sul, Curitibanos, e terminei ontem o roteiro, uma reunião aqui em Florianópolis. E em todas elas eu fiz questão de frisar de que o PSDB, que teve na eleição de 2016 cerca de 70 candidatos a prefeito, nesta eleição terá aproximadamente 120 prefeitos. Das principais cidades
Planalto Norte, nós vamos ter candidato em todas elas. Candidato o Tomazini em São Bento do Sul, em Rio Negrinho o Júlio Roncone vai à reeleição. Nós vamos ter a nossa candidata Adriana Dornelles na cidade de Mafra, vamos ter a nossa candidata a Norma Soleira na cidade de Canoinhas e com certeza absoluta a reeleição do prefeito Eliseu Mibaki na querida cidade de Porto União. Então, das 5 principais cidades do norte, do Planalto Norte, nós vamos ter candidato. Além, evidentemente, de outras cidades, como eu quero ter que o prefeito Juliano haverá de fazer o sucessor em Minneópolis, Major Vieira no que vem, outras cidades importantes, Monte Castelo, enfim. Então, o PSDB vai bem nesta eleição. Cidades importantes como Caçador, nós vamos para a reeleição, em Joaçaba, nós vamos para a reeleição na cidade de Concórdia, nós vamos ter candidatos em Camboriú, enfim, nós vamos para a reeleição na cidade de Criciúma, nós vamos ter candidatos na cidade lá no extremo oeste, de Luiz Cerqueira. Então, é muito importante. O PSDB realmente está crescendo bastante e nós vamos eleger aí inúmeros prefeitos para que possamos estar preparados para a eleição de 2022. Deputado Marcos Vieira, deputado estadual aqui, então, pelo estado de Santa Catarina. Para a gente finalizar, deputado, quero muito agradecer a sua participação ao vivo aqui aos microfones da Jovem Pan e os nossos microfones à disposição. A sua consideração final, por gentileza, qual a sua mensagem a deixar ao catarinense, em especial aquele do Planalto Norte catarinense? Tiago, para finalizar, no transcorrer da nossa entrevista, esqueci de tocar numa situação. Quando você falou do desemprego, de empresas, estava fazendo. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, por intermédio dos 40 deputados, ela modificou a Constituição do Estado para efetivar a chamada emenda parlamentar impositiva. Então, nós fizemos, neste ano de 2020, a maior transferência de recursos do governo do Estado para os municípios nos últimos 7 anos. São cerca de 500 milhões de reais que nós estamos enviando para os municípios. Os 295 municípios foram contemplados com as emendas parlamentares impositivas dos deputados. E Porto União é uma dessas cidades. O deputado Marcos Vieira liberou uma emenda no valor de 150 mil reais para o prefeito Eliseu Mibaki aplicar na educação. Estamos também em andamento com mais um convênio de 230 mil para a infraestrutura. E aqui eu quero citar de que há um pedido do prefeito Eliseu Mibaki, dos nossos vereadores, do Paulo Kovacs, meu amigão, do Gil, do Marcelaio, da doutora Salime e também do Jaci Bar. Então, são pessoas que solicitaram a liberação de recursos para Porto União. 150 mil já está na conta da prefeitura e nós vamos liberar agora também mais 230 mil. Então, são cerca de 500 milhões de reais que os 40 deputados estão destinando para os municípios. É a maior transferência de recursos nos últimos 7 anos em Santa Catarina. Então, Tiago, eu quero agradecer a você, agradeço a todos a história, pelos ouvintes da Rádio Jovem Pan, da Felicidade de Porto União, e desejo a todos que todos tenham uma boa semana. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado, deputado estadual Marcos Vieira, presidente de honra do PSDB, participando ao vivo aqui do Jornal da Manhã, trazendo então uma série de acontecimentos lá na Assembleia Legislativa, que o catarinense tem que ficar sempre por dentro do que acontece lá na Assembleia, saber do que realmente está acontecendo no estado de Santa Catarina. E o deputado foi o grande porta-voz na manhã de hoje para nos trazer, então, esses pareceres em várias áreas. Saúde, infraestrutura, setor de tributação, tudo aquilo que vai atingir, é claro, o cidadão catarinense. Obrigado mais uma vez, deputado. Agora são 7h33, depois do intervalo, eu sigo ainda com a atualização dos casos de Covid por toda a nossa região aqui no Jornal da Manhã.
Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Primeiro, acesse a sua loja de aplicativos. Depois, faça uma busca por Panflix. O aplicativo já vai aparecer e aí é só clicar em instalar ou obter. Viu como é fácil? Agora é só abrir o Panflix, se cadastrar e curtir toda a programação da Jovem Pan. Todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. 7h36, hora certa. Atualizando para você os números Covid-19 aqui pelo sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense. Em Porto União, o último boletim atualizado foi sábado às 17 horas e até lá mostravam que Porto União tinham, ao todos, 151 casos de Covid, sendo 18 pessoas em tratamento, outras 129 já curadas e ainda 4 óbitos. No município de Porto União, até sábado, haviam 7 casos suspeitos. A nova atualização sairá hoje por volta das 17 horas. União da Vitória. Nas últimas 24 horas tivemos um novo caso confirmado. Então, ao todo, são 276 casos de Covid em União da Vitória, sendo 13 que estão em tratamento, outros 258 já recuperados e 5 óbitos. Há ainda 53 casos suspeitos no município. Pela região, a Prefeitura de Bituruna, através da Fundação Municipal de Saúde, atualizando a sua nota técnica sobre Covid-19. Dados de ontem, 19 horas, atualização. Ao todo, 43 casos de Covid em Bituruna, sendo 41 recuperados, um ainda que está em tratamento domiciliar, ou seja, então aquele que estava internado, aquele paciente ou aquela paciente que estava internado já foi recuperada, já está em casa de volta ao seu seio familiar, e um óbito confirmado em Bituruna durante toda essa pandemia. Nesse momento, tem apenas um caso em investigação que aguarda, portanto, resultado de exame. Outro município que atualizou aqui nas últimas 24 horas a questão Covid-19 foi também, é claro, através dos números das secretarias estaduais. Por exemplo, no Planalto Norte Catarinense, a atualização do boletim de ontem, a atualização foi feita ontem no início da noite, mostram que, ao todo, Canoinhas já registrou 348 casos de Covid, claro, é a sua grande maioria já curados, mas o boletim só atualiza casos totais e número de óbitos. Então, são 348 no total, com 9 óbitos, isso em Canoinhas. Irinópolis, 17 casos até hoje de Covid, nenhum óbito confirmado. Mafra, foram 298 casos confirmados até o dia de ontem, com 3 óbitos. Major Vieira, 31 casos com 2 óbitos. Monte Castelo, 23 casos, nenhum óbito. Papanduva, 31 casos com 4 óbitos. Se colocar aqui na balança, por exemplo, Porto União, até hoje teve 116 casos com 4 óbitos. Papanduva, apenas 31, e o mesmo número de óbitos, então uma taxa de mortalidade bastante alta em Papanduva. Pela região do Planalto Norte Catarinense, temos ainda
Três Barras, com 245 casos e apenas um óbito, e Rio Negrinho, com 343 casos e 3 óbitos. Pelo estado do Paraná, aqui um dado interessante que mostra o coeficiente de mortalidade por regional de saúde. Esse coeficiente é a cada 100 mil habitantes. A regional de União da Vitória, que compreende aqui os demais municípios da região de Ansupar, está nesse ranking aí, com um dos 3 melhores índices, abaixo da incidência estadual por óbito. Temos um número a cada 100 mil de 10,1. Na nossa frente, apenas a regional de Umuarama, com 9,7, e a regional de Guarapuava, 4,8. Uma regional que mostra aí um limite de 50% acima da incidência de casos de óbito por Covid, é a segunda regional da capital, a região metropolitana de Curitiba. Lá, então, esse número é de 44,7, 4 vezes mais do que a regional aqui de União da Vitória. Então, temos bons números, né, aos olhos do Estado quando o assunto é a questão de mortalidade por Covid-19 aqui em toda a região sul do Paraná. Quanto aos casos, segundo aqui o boletim da CESA, temos então Antônio Olinto, até hoje com 20 casos confirmados, Bituruna 37, Cruz Machado 39, General Carneiro 55, Paula Freitas 18, Paulo Frontin com 14 casos, Porto Vitória 23 casos, São Mateus do Sul 198 casos e União da Vitória com 281 casos. Lembro que, é claro, esses números são apenas da CESA, Secretaria de Estado da Saúde, exames feitos via LACEN, não contabilizando assim os exames da rede particular de saúde, apenas da rede pública, por isso que dá uma pequena diferença nos números totais de casos. A questão Covid-19, ela não ainda zerou aqui na nossa região. Eu chamo a atenção da população. Ontem, passando em alguns pontos públicos, os parquinhos infantis em Porto União, na Perimetral, ali dezenas de pessoas e, curiosamente, não vi ninguém de máscara. No momento, pelo menos, que eu passei, aquelas pessoas que estavam lá, ninguém de máscara. Tanto é que a Polícia Militar esteve acompanhando a Secretaria de Saúde de Porto União para chamar a atenção lá também no Balneário Santa Rosa, onde, segundo informações, por volta das 17 horas, havia uma grande quantidade de pessoas por lá e a maioria também não fazendo uso de máscaras. Aí complica, né? Enquanto os números, eles se mantêm estáveis, não tivemos uma grande alta, uma explosão de casos, mas a população tem que tomar cuidado. Não é porque estava calor, é que o vírus não estará circulando por aí. As pessoas têm que ainda seguir o que dizem os decretos em espaços públicos, a utilização de máscaras de proteção. É uma situação bastante complicada. Acredito que não seja só a realidade de Porto União, mas sim de toda a nossa região, mas apenas dar um alerta para a população se cuidar um pouquinho mais, né, para que essa questão do Covid-19 não venha afetar ainda mais a sociedade como um todo. Mas para isso, precisa da conscientização de cada um. 7h42, depois do intervalo, é o momento do esporte aqui com o Marco Antônio. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia.
Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Primeiro, acesse a sua loja de aplicativos. Depois, faça uma busca por Panflix. O aplicativo já vai aparecer e aí é só clicar em instalar ou obter. Viu como é fácil? Agora é só abrir o Panflix, se cadastrar e curtir toda a programação da Jovem Pan. Permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Começa agora na Jovem Pan. Jovem Pan Esporte. Notícias do esporte local e regional. Informações e opinião. Você joga no nosso time. Patrocínio. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. A Ouvibel, aparelhos auditivos, está há 18 anos em União da Vitória, proporcionando que as pessoas ouçam melhor. Se você tem dificuldades de ouvir, vá até a Ouvibel e faça um teste gratuito. E se você precisar de aparelho auditivo, terá condições facilitadas em até 20 parcelas ou ainda 15% de desconto no pagamento à vista. Rua Doutor Cruz Machado, número 76, em União da Vitória. Telefone 3523-1441. Bom dia, Tiago. Bom dia para você ligado aqui nos 98.3 da Jovem Pan União da Vitória e também em todas as nossas plataformas digitais. E hoje, segunda-feira, é dia de resultados aqui no Jovem Pan Esporte. Começo pelas equipes que levantaram o troféu de campeão no final de semana. Campeonato Gaúcho, o Grêmio é o campeão. Ontem perdeu para o Caxias pelo placar de 2-1, havia vencido o primeiro jogo por 2-0. O Grêmio, então, campeão gaúcho de 2020, o seu Grêmio, viu, Thiago? Campeonato Mineiro, deu Atlético Mineiro. Primeiro jogo, havia vencido o Tombense por 2-1. Ontem, nova vitória, portanto, Atlético Mineiro vencendo o Tombense por 1-0. Campeão Mineiro 2020. Vamos então ao Campeonato Brasileiro da Série C, quarta rodada. Londrina 2, Boa Esporte 0, Brusque 2, Ituano 0. Na Série C do Campeonato Brasileiro, Grupo A, nós temos na liderança o Santa Cruz com 10 pontos. No Grupo B, o líder é o Volta Redonda, do Rio de Janeiro, com 10 pontos. Segundo o Brusque, com 9. O Criciúma é o terceiro com 7 pontos e o Londrina é o quinto colocado com 5 pontos ganhos. Brasileirão da Série B, a rodada teve o Avaí vencendo o Oeste por 2-0, Cuiabá 2, Chapecoense 1, Vitória 1, Paraná 0, Figueirense 0, Confiança 0 e o Operário bateu o Brasil de Pelotas pelo placar de 2-1. O líder da Série B é o Cuiabá com 13 pontos. Em segundo, o Operário de Ponta Grossa com 12 pontos.
O Paraná é o quarto colocado com 11, Chapecoense é o sétimo com 10, 12º o Avaí com 6, 13º é o Figueirense com 5 pontos ganhos. Agora Brasileirão da Série A, sexta rodada, Botafogo 0, Internacional 2, Fluminense 2, Vasco 1, Bahia 1, Palmeiras 1, Fortaleza 3, Bragantino 0, São Paulo 2, Corinthians 1, Coritiba 1, Sport Recife 0, Flamengo 1, Santos 0, Atlético de Goiás 0, Ceará 2. Nós temos na Série A do Brasileirão o Internacional na liderança com 15 pontos, segundo São Paulo com 13, terceiro Vasco com 10, quarto é o Fluminense também com 10 pontos. O Flamengo é o nono colocado com 8 pontos. O Atlético Paranaense, o 13º com 6 e o 14º é o Coritiba também com 6 pontos ganhos. E na zona do rebaixamento, Bragantino tem 5 pontos, Goiás, Sport Recife e Atlético de Goiás tem 4 pontos, fechando então a zona do rebaixamento. Quero mandar um grande abraço aqui para o pessoal da Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha, ali no Shopping Vale das Cachoeiras. Também pessoal da Ouvibel, um abraço para o meu amigo Gerson, ali na rua Doutor Cruz Machado, bem no centrão de União da Vitória. E também o Atacadão de Sorvetes Esquimó, agora com a nova loja ali na Avenida dos Expedicionários. Lembrando que inaugurou no último sábado e a inauguração foi um verdadeiro sucesso. A qualquer momento, eu estou de volta com mais Jovem Pan Esporte. Até já. Você acompanhou aqui na Pan, Jovem Pan Esporte. 7h51, o Jornal da Manhã, edição local, vai ficando por aqui. A você uma excelente semana. Retornaremos amanhã, 1º de setembro, a partir das 7 horas. Um bom dia para você. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Primeiro, acesse a sua loja de aplicativos. Depois, faça uma busca por Panflix. O aplicativo já vai aparecer e aí é só clicar em instalar ou obter. Viu como é fácil? Agora é só abrir o Panflix, se cadastrar e curtir toda a programação da Jovem Pan.